Olá, boa tarde. Que a paz do Senhor seja com todos. Passando mais uma vez por aqui, quero deixar aqui, fazer aqui uma gravando esse vídeo para mais uma meditação na palavra do Senhor para a edificação da nossa vida. Amém? Estarei falando aqui sobre o fim do sofrimento. Por mais que no mundo que vivemos nós temos na nossa mente algo que sabemos que é inevitável que nós não venhamos passar por aflição, por angústia, por tristeza. Mas isso é algo que a gente sabemos que em um momento ou outro a gente corre esse risco e na verdade passamos por aflição, por angústia, sofrimento nessa terra. É inevitável viver nesse mundo e não participar de sofrimento, ou não passar por sofrimento. Então, o próprio Jesus Cristo, ele mesmo foi quem falou aos seus discípulos, dizendo, quando em João 16, versículo 33, ele disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Do mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus, ele disse ao seu povo, aos seus discípulos, que no mundo tereis aflição. Ele disse: vós tereis aflições. Então é inevitável que viva no mundo, porque o pecado ele trouxe o mal para o mundo, e por isso os homens estão inevitável de viver na terra e não sofrer, e não chorar, e não passar por momentos difíceis na vida. Mas existe uma promessa de Deus do fim do sofrimento. Deus ele estabeleceu um meio pelo qual o homem pode um dia ser livre do sofrimento. E para que ainda enquanto esse dia não chega, ou esse dia não é chegado, ele enviou à terra o Espírito Santo para que ele habite no coração daqueles que nele creem, para que mesmo em meio o sofrimento deste mundo, mesmo em meio a toda essa bagunça, que o mundo tem, que traz tantas aflições, tanta angústia às pessoas, mesmo em meio a tudo isso, para que tenha paz. Porque ele mesmo disse: eu vos dou a minha paz vos dou, e não os dou como o mundo dá. Ele disse: não se atemorizeis, não tenhais medo. Porque a Bíblia diz e afirma em Isaías 26, versículo 3, dizendo que tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele tem confiado em ti. Então já há paz no coração, mesmo em meio ao sofrimento. Deus dá paz àqueles que, mesmo aqueles que têm um propósito firme de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e que não abre mão de ser fiel a Ele. Por isso ele disse que tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aqueles cujo o propósito é firme, porque Ele confia em ti. Aqueles que confiam no Senhor, mesmo em meio a esse mundo tenebroso, como a Bíblia diz. Tenebroso quer dizer assombroso, assustador. A Bíblia diz que Deus vai conservar em perfeita paz. Aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como o monte Sião, eles nunca se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Por mais que seja o grande, os rumores
das aflições do mundo, das consequências das coisas que acontecem no mundo, aqueles que confiam no Senhor, eles continuam sem se atemorizar, sem atemorizar porque conhece aquele que o protege, aquele que o guarda, a quem ele serve, de quem ele pertence, e por isso ele não se atemoriza, porque sabe, porque se quando porventura Deus o permita que seja atingido por algum dos males desse mundo e que venha a morrer, não, o Senhor diz que esses são bem-aventurados que descansam, não sofrem mais, não participa das fadigas mais desse mundo. Mas se porventura vier a ficar ferido, o Senhor tem poder para curar. Se porventura vier a cair, o Senhor tem poder para levantar. Porventura, se vier, mesmo se ainda o Senhor não quiser curar, ele mesmo ainda, mesmo ferido, ele vai ter paz para louvar, para bendizer, para testemunhar de que o Senhor é bom. Porque mesmo assim, aqueles que confiam no Senhor não murmuram, eles não reclamam. É isso mesmo, eles não murmuram, porque ele sabe, porque a Bíblia diz e recomenda que em tudo devemos dar graça. Isso mesmo. Então, por mais que seja grande as aflições desse mundo, aqueles que estão em Cristo, eles não se atemorizam com os acontecimentos desse mundo. Ele não se perturba com tudo aquilo que tem sobrevindo e que sobrevirá sobre a terra. Porque eles sabem de que Deus tudo para ele é possível. Agora, haverá um momento em que o Senhor disse, e ele prometeu aos seus discípulos, como em João 14, ali de 1 a 3, quando disse, crede em Deus e tenha fé em Deus, crede em Deus e creia em mim também. A casa do meu pai tem muitas moradas, se assim não fora, eu já vou, eu teria dito. Eu irei, mas eu irei arrumar-vos morada. E quando eu tiver arrumado morada, e quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então o Senhor prometeu aos seus discípulos que um dia ele vai voltar para buscar, para levar para eles para onde ele está. Ele está ao lado do Pai, no céu, no paraíso. E lá, as crises deste mundo, nunca nem por perto lá passou. Lá não existe morte, nem pranto e nem dor. Não existe choro. Lá não existe tristeza. Lá não existe miséria, não existe fome, não existe doença. Lá não existe nada mal. Lá a paz lá não tem medida. Lá não há treva nenhuma. Não há não. Porque então não há. Por isso ele disse que não vos turbei o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for lá eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então ele prometeu que um dia ele vai buscar os seus, aqueles que nele creram. Aquilo prometeu para os discípulos, mas essa palavra serve para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e espera a sua vinda. Por isso, ele disse que aonde eu estou, estejais vós também. Então, por mais de que ele mesmo disse que se o mundo me odiou, o mundo certamente odiará a vós também. Mas ele disse, mas assim como ouviram a minha palavra, então ouvirão também a vossa. Isso quer dizer de que então ele prometeu que ele virá tirar
desse mundo aqueles que receberam a Ele como seu Senhor. Por isso ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais de que as aflições desse mundo seja grande, vai chegar um dia que ele vai colocar um fim no sofrimento. Ele vai colocar fim no sofrimento daqueles, na vida daqueles que receberam, que creram no seu nome e que viveram segundo a sua vontade, que fizeram a sua vontade. Aqueles que aguardam pela salvação, aguardam pelo arrebatamento. Esse dia será o fim do sofrimento para aqueles que hoje recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, ele mesmo disse: para onde e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou estejais vós também. Então, ele prometeu, porque a Bíblia diz que no dia da vinda de Jesus Cristo, ali vai haver o fim, vai ser ali eliminado o único inimigo, o último inimigo que ali naquele dia ainda vai restar. Que a Bíblia diz que esse último inimigo é a morte. Mas quando ele vencer a morte, quer dizer, ele condenar para sempre a morte, ali já não haverá mais sofrimento para aqueles que foram livres da morte. E você pode até me dizer: mas como então, assim, como fazer então para se livrar da morte? A Bíblia diz que em Jesus, a Bíblia relata que Jesus disse em João 5, 24 a 25, de que todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, já não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, para que passa da morte para a vida aquele que, ao ouvir a palavra de Cristo e crer naquele que enviou ele disse, aqui está, João 5, 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, são a estes, os que creem em Jesus Cristo, que recebem a vida eterna e passa da morte para a vida. Então, aqueles que estão em Cristo já não participam da segunda morte, que da primeira morte todos nós estamos sujeitos à primeira morte, a morte física. Mas a morte, segunda morte, quem participa da primeira ressurreição não tem. Quem participa da primeira ressurreição não participa, ou a segunda morte não tem mais poder sobre eles, porque são os que participam da primeira ressurreição, são aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E por isso a Bíblia diz que o único inimigo a ser eliminado é a morte. Então a Bíblia diz que em 1 Coríntios 15, o versículo 26, que o último inimigo a ser destruído é a morte. O dia em que a morte for destruída, aí acabou o sofrimento. Já não existe mais possibilidade daqueles que se salvaram, daqueles que foram salvos em Cristo, de que perda mais parentes, de que um dia venha morrer, ou perder parente, ou adoecer, e não vai mais ter essa possibilidade, porque a morte já foi destruída. A morte foi destruída. E por isso, a Bíblia diz
em 1 Coríntios 15, no versículo 55, que ali, no dia da vinda de Jesus Cristo, quando o corpo corruptível foi revestido de corruptibilidade e o corpo mortal foi revestido de imortalidade, que aí já o corpo não peca mais, quer dizer, não se corrompe, não peca, não cai em pecado mais e, e não morre mais, vai ser feito um insulto à morte. Dizendo aqui no versículo 55 de 1 Coríntios 15, 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sim, porque aí há o dia em que o nosso corpo daqueles que são justificados em Cristo, o corpo daqueles que receberam Jesus Cristo como o Senhor e Salvador e foram justificados por Ele, pelo seu sangue, na dia que for revestido de imortalidade, de incorruptibilidade, o pecado não tem mais poder sobre eles. Vai ser tirado para sempre o poder do pecado. E também, quando for revestido de imortalidade, a morte não tem mais poder sobre ele. Já não há mais possibilidade de que morra. E por isso é dito, ô morte, onde está, ô morte, a tua vitória? Onde está, ô morte, o teu aguilhão? Porque a Bíblia diz que o aguilhão da morte é o pecado. Mas se o pecado já tiver sido destruído, porque o Cristo condenou o pecado no seu corpo lá na cruz do Calvário, e todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, que creem no sacrifício de Cristo no seu nome, é atribuído a ele justiça, é atribuído a ele inocência, livre da condenação. Mas no dia que Jesus vier buscar o seu povo, ele vai livrar, tirar para sempre a natureza pecaminosa daqueles que creram no seu nome. E aí, depois que tirar, ele vai glorificar. E quem é glorificado já não peca e já não morre. Porque não há mais possibilidade de ser tentado e nem de cair em pecado. E se não cair em pecado, não morre. Porque o pecado foi quem trouxe a morte. Mas o dia que o pecado for tirado da natureza daqueles que creem em Jesus Cristo, já não tem mais possibilidade de pecar e nem de morrer mais. Por isso, enquanto existia a natureza pecaminosa em nós, estamos sujeitos à morte. Mas no dia em que Jesus Cristo tirar para sempre de nós a natureza pecaminosa, pela glorificação será tirada para sempre a natureza pecaminosa de nós. E nunca mais pecaremos e nem morreremos. E se não há pecado, pecado, não há morte. Se não há morte, não há sofrimento. Se não há pecado, não há sofrimento. E se não há mais pecado, estamos livres do sofrimento. Para sempre. Para sempre. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o teu caminho, o teu coração. Prepara-te. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Para que Ele hoje apague as suas transgressões. Para que você torne servo de Cristo. E que naquele dia o Senhor há de glorificar todos aqueles que hoje o recebem Ele como seu Senhor e Salvador. E tirar para sempre o sofrimento. A vinda de Jesus Cristo, ele vai colocar, é o dia em que ele vai colocar fim no sofrimento da vida de todos aqueles que nele creram. Colocar o fim do sofrimento na vida de todo aquele que nele acreditou. Para sempre. Para sempre. De tudo o que nós vivemos nesse mundo, o sofrimento ele vem e ele passa, o sofrimento vem e ele passa. Ou ele passa e vem de novo, ou vem outro, algo que torna nos trazer sofrimento. Mas nesse dia, o sofrimento nunca mais, nada de mal nunca mais nos atingirá. Porque disse o Senhor que o mal não se levanta segunda vez.
Louvado seja Deus. Bendito é o Senhor. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Amém? Compartilhe e curta. Fique na paz em nome de Jesus.